paz do Senhor, jovens, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6 da revista, que tem como título O Encontro com Deus. E nós vamos ler o texto do dia que está lá em Josué 5,15, que diz: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? E também nós já vamos ler o texto bíblico que também está em Josué 5, mas a partir do verso 13, que nos diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Nós vemos nesse texto mais uma confirmação de que, assim como Deus havia sido com Moisés, ele seria também com Josué. Alguns eventos da vida de Josué vão se assemelhando ao que havia acontecido com Moisés, justamente para evidenciar a presença de Deus e o chamado de Deus sobre a vida dele. Nós vemos que, assim como Deus abriu o Mar Vermelho por intermédio da vida de Moisés, tocando nas águas, Deus também abre o Rio Jordão. E agora, conforme Deus se revelou a Moisés ali na sarça ardente e disse essas palavras para que Moisés tirasse as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que ele estava era a Terra Santa, dessa mesma forma Deus fala para Josué. Agora o encontro é pessoal com Josué. Ele pede para que tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele estava era a Terra Santa, marcando assim o início da sua jornada. O primeiro tópico da lição tem como título a antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. Nós estamos no momento da história em que o povo já se circuncidou, já celebrou a Páscoa, já atravessou o Rio Jordão. Eles estão a momento antes de possuir a terra, de guerrear pela terra. E se nós observarmos, nós estamos na lição 6, e desde a primeira lição a gente vem enfatizando de que havia chegado o tempo, de que havia iniciado um novo tempo com a liderança de Josué e de que esse tempo era o tempo de possuir a terra da promessa. E nós percorremos esses 6 capítulos praticamente e até agora nada, Nada. Nós podemos extrair 2 pontos, 2 lições importantes desse aspecto, se nós observarmos. Podemos perceber o quanto a palavra de Deus ela é rica em nos instruir, em nos ensinar. Se nós nos atentarmos, nos debruçarmos para os detalhes minuciosamente e tentar extrair lições para a nossa vida, para edificar a nossa fé, com certeza nós cresceremos em conhecimento do Senhor. E a segunda lição, o segundo ponto importante a observar é que nós não podemos pular etapas. Antes da guerra tem um processo, antes da vitória tem um processo. Nós precisamos seguir esse passo a passo, porque se nós quisermos pular etapas, certamente nós não obteremos êxito naquilo que nós vamos fazer. Então, o povo havia tido uma promessa, sabia que deveria invadir aquele lugar, de que Deus estaria com eles, de que Deus havia dado aquela terra a eles, mas que antes de possuir, havia todo um processo, havia um processo de santificação, havia um processo de obediência, havia um processo de receber Josué como líder, enfim. Mas ainda não é nessa lição que nós vamos falar sobre as muralhas de Jericó, Então, nós vamos avançar mais um capítulo. Nós estamos no momento da história em que Josué se afasta, vai até próximo de Jericó, para espiar, para olhar a terra, para refletir, para traçar estratégias sobre aquele lugar. E o interessante é que quando ele tem essa visão do anjo com a espada desembainhada, nós vemos uma atitude muito corajosa de Josué. Ele pergunta: olha, você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos?
eu parei para refletir, pensar num anjo, né, que deve ser uma visão gloriosa e com uma espada na mão, e ele ter esse ímpeto, essa coragem de perguntar. Nós percebemos que Josué realmente se posicionou como um guerreiro, como um líder à frente do povo de Deus. E aquele anjo, né, responde que não, que ele era um anjo enviado da parte do Senhor para, né, para conceder a vitória. E o fato do anjo estar com uma espada desembainhada na mão representa que Deus iria realizar o juízo dele sobre aquelas nações que sacrificavam suas crianças, que adoravam os astros, que adoravam os animais, e que Deus ia começar a realizar o seu juízo através de Israel. Deus ia começar a punir aquelas nações. Mas algo interessante que eu gostaria de deixar como uma pergunta: quando nós lemos o texto que Josué adora aquele anjo não repreende a Josué. Mas nós sabemos que nós não podemos adorar anjos. Então, o que será que aconteceu? Que Josué adorou aquele anjo e ele não foi repreendido. O segundo tópico da nossa revista nos diz o seguinte: Josué visita o lugar da batalha. Nós podemos ver que Josué, enquanto líder, ele deveria observar o tipo de terreno, quais eram as características daquele povo, daquele lugar. Como líder, ele deveria se antecipar e traçar estratégias para poder vencer aquela guerra. Ele se afasta e vai sozinho observar aquele lugar. E justamente nesse momento, o anjo do Senhor aparece a ele e as estratégias vêm do próprio Deus. Da mesma forma é conosco. Nós não devemos pensar que porque Deus garantiu a vitória, porque Deus nos confirmou algo, que nós podemos ser imprudentes e não agir e não fazer a nossa parte, né? Nós não podemos ser irresponsáveis. O orar, o jejuar, o conhecer a palavra de Deus são as nossas responsabilidades para que Deus faça aquilo que realmente nós não podemos fazer. E Josué estava justamente tendo esse papel de liderança, de conhecer o lugar onde Deus estava enviando o seu povo para lutar, de conhecer as características daquele território, de conhecer as características daquele povo. Nós também, enquanto líderes, quando estamos à frente de um grupo do povo do Senhor, nós precisamos também nos antecipar a muitas coisas, observar o nosso terreno, observar as guerras que nós vamos enfrentar, fazer realmente o nosso papel, porque as estratégias, sim, ela vem do Senhor, mas se nós não nos posicionarmos para que o Senhor nos revele as estratégias, se nós não sairmos da nossa zona de conforto para receber de Deus a direção, realmente nós não vamos obter êxito. Bom, nós vamos para o segundo tópico da lição, que diz assim: Deus se revela a Josué, o Senhor dos Exércitos. Quando Deus se revela a Moisés, ele se revela como o eu sou o que sou. E quando ele se revela para Josué, ele se revela como Deus todo-poderoso na guerra. Essa expressão, eu sou o que sou, ela é muito maravilhosa, porque Deus está dizendo: olha, eu sou quem você precisa que eu seja, no momento que você precisa que eu seja. Para Josué, ele era o Deus terrível na guerra, porque Josué iria enfrentar muitas batalhas. Mas nós podemos refletir, nesse momento das nossas vidas, quem nós precisamos que Deus seja para nós. Elohim, Deus Criador poderoso, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Jeová Rafá, o Senhor que sara, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Todos esses nomes de Deus deixam muito claro de que Deus é tudo aquilo que nós precisamos, de que Ele é quem nós realmente precisamos, de que Ele nos supre em tudo. Eu sou o que sou, né? Eu sou tudo. Tudo o que você precisa. Eu sou suficiente. Essa expressão e esse significado é um significado que realmente a gente não consegue colocar nem um início e nem um fim. Ele se define, né? Ele é autossuficiente e ele é o suficiente para nós. O segundo subtópico da lição é perto de Deus. Josué, como servo de Moisés, havia vivenciado muitas experiências, havia presenciado muitas experiências de Moisés com Deus, mas ele precisava ter as suas próprias experiências com Deus.
E nesse momento em que o anjo do Senhor aparece a Josué e fala com ele, essa experiência agora é dele com o Senhor. E da mesma forma é conosco. Nós não podemos viver o resto das nossas vidas, ou viver toda a nossa vida vivendo de experiências de outras pessoas, que outras pessoas nos contam. Embora sirvam, sim, testemunhos, sirvam para edificar a nossa fé, nós precisamos buscar as nossas próprias experiências com Deus e escrever, né, a nossa própria história com Deus. Assim como Jó relata nos últimos capítulos do seu livro, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, está em Jó 42:5. Então, como diz um irmão pouco conhecido nosso, vamos ver se vocês vão lembrar quem diz muito isso: se o Senhor nunca te provou, espere que Ele vai te provar. Se vocês não souberem quem diz isso, me perguntem depois, mas eu acredito que vocês sabem. Mas enfim, em algum momento da nossa trajetória, Ele fará, não para nos destruir, mas sim para que nós possamos conhecê-lo, conhecer a sua fidelidade, conhecer quem Ele é nos momentos mais adversos, conhecer quem Ele é quando todas as circunstâncias são contrárias, quando os nossos inimigos parecem muito maiores do que nós. Deus nos permite passar por esses momentos para que nós possamos conhecê-lo, conhecer a sua fidelidade, conhecer o seu poder sobre todas as coisas. E dessa forma Deus estava fazendo com Josué. Deus estava colocando Josué diante de uma cidade com uma muralha que era praticamente intransponível. E Deus dá uma estratégia para Josué que aos olhos humanos, mais uma vez, era simplesmente impossível de acontecer. Era simplesmente impossível daquele povo derrubar aquela muralha, dando voltas e gritando. São coisas que somente Deus faz para que o nome dele seja glorificado e que nós sabemos que ele é tudo que nós precisamos e é quem nós precisamos em todas as circunstâncias. E o Senhor permite que nós passemos por provas, sim, mas para que nós possamos conhecê-lo. E para finalizar, eu vou ler um subsídio que tem na revista do professor, que eu gosto muito de compartilhar esses últimos textos com vocês, porque eles sempre trazem reflexões muito, muito interessantes, que diz assim: a cadeia de comando é apresentada. Depois que o concerto foi renovado e a festa da Páscoa terminou, Josué fez o reconhecimento de Jericó. Enquanto estava ocupado com essa tarefa, ele foi confrontado por um estrangeiro, a quem pergunta qual a sua identidade. A resposta que Josué recebeu não deixou dúvidas com relação ao seu interlocutor. Aquele que segurava a espada desembainhada assumiu autoridade e deu a surpreendente ordem a Josué, dizendo que ele deveria remover os seus sapatos. Moisés recebeu a mesma ordem. Balaão também viu um ser com uma espada desembainhada. Abraão também foi visitado por aquele que lhe prometera esta própria terra. O comentarista George Bush declara: é opinião firmada tanto entre os expositores antigos quanto modernos que este não era outro senão o Filho de Deus, o Verbo eterno, que aparecia naquela forma e mais tarde assumiria o corpo para a redenção dos homens, o príncipe do exército do Senhor. Pediu a Josué apenas uma coisa, ou seja, reverência. Quando isso é concedido, fica estabelecido o relacionamento entre Deus e o homem. Bom, como eu deixei aquela pergunta para vocês, por que Josué não foi repreendido por aquele anjo quando ele o adora? Porque é a expressão o anjo do Senhor, ela é tida como muitos teólogos, como o próprio Senhor Jesus Cristo manifestando-se no Antigo Testamento. Por isso que Josué não é repreendido. Nós vamos ler um texto que está em Apocalipse 22, no versículo 8 ao 9, em que algo semelhante acontece, mas o anjo repreende a João. Vamos lá, diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Neste momento nós podemos observar que o anjo que aparece a Josué não era simplesmente um anjo, ele era o próprio Senhor
se manifestando, o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestando ali no Antigo Testamento. Bom, gente, eu espero que vocês tenham conseguido extrair aprendizados desta lição. Foi bem resumida, foi um comentário breve, mas eu espero que venha edificar a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até breve.